Queridos amigos da Academia Brasileira de Marketing, a nossa Abramark, hoje eu tenho aqui um profissional ilustríssimo que vem desse mercado do marketing já há mais de 30 anos, que é um criativo na veia, que fez trabalhos memoráveis no nosso mercado e hoje é sócio de uma agência independente que vem fazendo trabalhos marcantes para empresas nacionais e empresas internacionais. Então, Paulo Sana, querido amigo, queria agradecer a sua presença aqui com a gente hoje e queria começar esse nosso bate-papo pedindo para você contar um pouquinho de você, dessa trajetória aí de 30 anos, brevemente, naturalmente, até se tornar sócio da Mestiça. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite. Imagina. Prazer e uma honra estar aqui. Acho que falar da história profissional da gente é sempre um momento de entender o que nos trouxe até aqui, né? E eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava numa agência chamada DPTO, DPTO, claro. que tinha uma conexão muito grande com clientes de tecnologia, né? E na época eu achava que aquilo era uma espécie de uma maldição, né? Imagina um redator jovem querendo fazer, né, coisas da publicidade, as coisas mais famosas da publicidade, mas foi muito curioso, né? Porque aquilo acabou me colocando no mundo digital muito cedo, né? E eu acho que quando você transita nesse universo de construção de marca, mas tendo né, o digital como aquilo que te impulsiona, né? Eu acho que rapidamente você deixa de se enxergar apenas como uma pessoa de criação e você passa a se enxergar como uma pessoa de marca, né? Como uma pessoa de comunicação, né? Acho que no mundo digital é impossível você olhar apenas para uma caixinha, né? E aí, enfim, eu acabei passando por muitas agências, trabalhei fora do Brasil, né? Tive uma história muito rica, com uma série de coisas acontecendo, e umas tantas eu enxerguei uma oportunidade de fazer diferente, né? E fui atrás de construir essa nova história, né? Um lugar que oficialmente eu pudesse deixar de ser só uma pessoa de criação e poder, né, olhar o todo, né? E aí eu acabei me tornando sócio da Mestiça, isso foi em 2018, com essa visão, né? E acho que a Mestiça hoje, ela tem isso na sua estratégia, na sua essência, né? É uma agência que, acima de tudo, as pessoas se enxergam como profissionais de comunicação que estão ali para desenvolver os projetos, resolver os problemas centrais das marcas que confiam na gente, né? Mas com uma abordagem um pouquinho diferente, né? Essa coisa mais horizontal, né? Acho que é um reconhecimento de que a gente vive num contexto complexo demais para que as pessoas consigam resolver os desafios sozinhas, né? A gente se apresenta, inclusive, como a Mestiça é a agência da colaboração, é o nosso slogan, né? Muito legal. Até entrar nesse ponto, né, do um nome tão forte, né, mestiça, acho que tem muito a ver com a cultura brasileira, né, com a miscigenação. Hum. Qual é a representatividade desse nome de origem e, principalmente, qual é a representatividade que esse nome tem hoje? O nome, ele representa o nosso posicionamento no seu significado mais profundo, né? Mestiça tem a ver com miscigenação, tem a ver com a gente reconhecer que o Brasil e, portanto, os brasileiros, né, os consumidores dos nossos clientes, vão muito além do que é a nossa bolha intelectual, né, de São Paulo, Rio. Quando a gente olha para as periferias das grandes cidades, né, são centros de geração de cultura e, portanto, de comportamento de consumo muito diferentes. Então, acho que isso é um dos pilares desse nome, do nosso posicionamento. Mas na outra ponta, mestiça também significa essa mistura, né? E pouco pouco complexa essa análise, mas se a gente olhar para a nossa indústria, né, a indústria das agências especificamente, né, é uma indústria que, poxa, se fez a partir da genialidade de algumas pessoas, né? Pô, quando eu era moleque saindo da faculdade, porque todo mundo queria ser o Washington, o Nizam, Sim, né, enfim, né, o iLib e tal. E acho que a gente viveu durante muitos anos, a gente, como indústria, a gente se aproveitou muito desses talentos, né? Mas era um momento, era uma era em que os problemas podiam ser resolvidos a partir da genialidade desses indivíduos. A gente vive hoje em um mundo de tal complexidade que esse modelo não se sustenta mais. Então, qual que é a solução? Sendo que a gente, como agência,
não está ali vivendo de fato os dramas dos nossos clientes, né, que tem os problemas ali Sim. na pele, aquela sensibilidade, né? A gente precisa criar métodos, modelos para que o nosso time de fato forme um time só com os clientes. Daí vem a ideia da mistura, né? Então, a mestiça, por um lado, representa a nossa crença em relação ao Brasil e a sua diversidade, na outra ponta representa essa mistura com os próprios clientes, né? Que é a nossa resposta à complexidade, ao ambiente de complexidade que os nossos clientes estão envolvidos. Muito legal. E como é que isso se dá na prática, né? Você falou dessa mistura, né? Vocês têm muitos cases bacanas dentro de casa, né? Como é que isso se opera no dia a dia? Cara, Como é que é essa intersecção com esses clientes, né? para ser sincero, eu acho que a gente chegou numa solução que, para mim, ela parece ser muito óbvia, né? Eu acho que a gente não foi nem de longe uma das primeiras empresas a perceber isso. Se você olhar o que acontece no mundo da inovação, no mundo digital, principalmente fora do Brasil, esses ambientes de extrema complexidade já eram totalmente mapeados e nesses lugares, Vale do Silício e tudo mais, surgiu um jeito de lidar com isso, né, que acabou sendo, né, vamos dizer assim, o pensamento por trás de todas as grandes inovações dos últimos 10, 15 anos, que foi o design thinking. É, umas tantas as pessoas percebem, ó, a gente precisa de uma metodologia para extrair o melhor de todas essas cabeças, uma metodologia que impulsione a colaboração, a cocriação, ao mesmo tempo tenha, né, uma visão que privilegie o indivíduo, o ser humano, né? E o design thinking foi o que, meu, sei lá, arrisco dizer que a gente pegar o nosso celular agora e olhar tudo que tem de bom ali de aplicativos, nasceu de algum método, alguma metodologia baseada no design thinking. O que a gente fez foi trazer isso para o mundo da comunicação. E que, minha humilde opinião, eu acho que a gente vem de uma cultura de muito individualismo, que isso acabou se tornando uma barreira dentro das grandes agências, dentro de muitas das agências. O que a gente fez foi quebrar isso, né? Não tem isso na Mestiça. A Mestiça é de fato um lugar onde não existem paredes nesse sentido. E é incrível, porque é algo que é tão comum em outras áreas da indústria, dos diversos segmentos, na publicidade, na comunicação ainda é bastante raro, né? Então, a gente tem essa metodologia, a gente, com base no design thinking, a gente formatou a nossa própria metodologia para construir plano de comunicação, plataforma criativa, as coisas que se espera que uma agência faça. Essa metodologia começou efetivamente logo depois da minha chegada. A minha chegada foi para implementar isso, em 2018, e a gente vem trabalhando nesse formato desde então. Essa metodologia prevê, primeiro, um detalhamento muito grande de tudo que a gente vai fazer. A gente planeja como loucos, né? A gente planeja o trabalho em si, não só a parte estratégica, né? E nesse tabuleiro, vamos chamar assim, você tem todos os pontos de integração entre as equipes. E as decisões são todas tomadas de maneira compartilhada. Não existe aquele momento da agência parar e fazer as coisas sozinha. E funciona. É uma coisa meio mágica, assim. A colaboração tem essa capacidade. Quando a gente está conversando com os clientes, né, e mostrando a metodologia, a gente fala assim, já pensou que demais a gente poder chegar em ideias erradas e todo mundo saber que aquela ideia está errada, ninguém sofrer com isso? E a outra ponta, que é mais maravilhosa, né? Você já imaginou você poder chegar em ideias que parecem ser impossíveis, mas porque está todo mundo ali junto, encontra-se uma solução de fazer aquela ideia ver a luz do dia, né? Então isso é mágico, né? E só é possível porque você tem as pessoas trabalhando juntas. E acho que tem mais um aspecto, né? A agência acaba se tornando uma espécie de integradora em nome do marketing, né? Porque como existe esse ritual da colaboração, os workshops onde as decisões são tomadas, fica muito fácil para o marketing chamar o CEO, chamar a área operacional, etc. Então, tira até aquele peso, né? Do, pô, agora eu tenho que aprovar, não sei com quem. Não, as coisas estão nascendo juntas. É mágico, é muito, muito bacana. Vocês são um dos pioneiros, né, nesse movimento das agências independentes, né? A gente ainda vinha falando aqui um pouco antes desse momento do mercado, né, de fusões entre os grandes grupos de comunicação. E eu olho com um encantamento enorme esse momento do mercado, principalmente em relação aos independentes, os trabalhos que estão sendo feitos, né? Como é que esses 18 anos de independente geram valor para os clientes de vocês? Eu acho que tem alguns aspectos, né? Primeiro, falar da mestiça, né? A razão pela qual eu me tornei
sócio da agência, né? Quando eu me juntei aos meus sócios, a agência tinha uma história importante já no mercado, tinha mais ou menos 10 anos, mas tinha uma coisa muito especial de fazer com que a veia empreendedora dos sócios se transformasse em projetos. Então, por exemplo, duas coisas que nasceram na agência que foram super emblemáticas, né? A primeira delas, a agência fez uma vez um job, era uma concorrência para a Brastemp, e, poxa, o briefing era, pô, a gente precisa encantar os formadores de opinião, os chefes de cozinha, jornalistas e tudo mais. A agência trouxe para o Brasil o Dinner in the Sky. Importou aquele negócio todo, fez um evento lá para a Brastemp, era um job, como outro qualquer. Eu acho que qualquer outra agência do Brasil falaria assim, pô, que legal, faturamos, tal, devolve o negócio, Sim. vamos pro próximo. O que a Mestiça fez? Falou, não, agora a gente vai operar o Dinner in the Sky no Brasil. Então, a gente se tornou operadores de um evento, nós somos uma agência de evento. Eu não sabia que era de Né? vocês, sensacional. Qual que é a consequência prática para os nossos clientes? Quando a gente está conversando com os nossos clientes, a gente, de uma certa maneira, consegue se enxergar na posição deles, né? A gente cuida, o Dinner in the Sky, acima de tudo, é um e-commerce. A gente vende 30 mil ingressos por temporada, via 100% online. A gente tem uma operação, uma gestão de um evento, vamos combinar, o negócio está ali a 50 metros de altura na marginal, pode errado, né? Pô, isso gera um tipo de conversa que normalmente as agências não conseguem ter com seus clientes, né? E tem outros casos, né? Nasceram já algumas startups dentro da agência, né? Uma delas, talvez a startup de maior envergadura, foi a Vi Benefícios, foi a primeira empresa de benefícios flexíveis do Brasil, né, em que você podia tirar o dinheiro do Vale Alimentação e para refeição e assim por diante. A empresa escalou, foi comprada pela francesa Swile, hoje é uma das maiores do mundo, inclusive. Não tem histórias que falam assim, poxa, eu quero estar num ambiente seja como funcionário ou como cliente, eu quero estar num ambiente em que essas ideias floresçam. Eu não quero estar num ambiente onde a minha discussão única, exclusiva, vai ser sobre um detalhe específico do meu plano de comunicação, que faz parte do marketing, etc. A gente consegue, dessa forma, abrir um pouco, né, os canais e os assuntos com os clientes. A gente vai para um lado mais amplo, né? É quase um hub de negócio que tem uma agência, é isso? Eu acho que é um pouco. Faz sentido isso que você falou, mas eu acho que é mais o contrário. É a gente pensar que, historicamente, essa era a função das agências. Sim. E que foi se perdendo, né? Porque o mundo foi ficando cada vez mais fragmentado, cada vez mais cheio de outras coisas. As agências mantiveram a sua vocação original de olhar só para a comunicação e, de uma certa maneira, pararam de olhar para o resto. Eu acho que o que a gente tenta fazer é o contrário. É pensar o seguinte: eu existo, eu estou lá, o cliente chama uma agência porque ele tem uma missão de fazer a gestão da sua marca, tem a gestão de agregar valor para a sua marca, de gerar diferencial para a sua marca, de fazer a sua marca ser a representação abstrata que gera negócios, no final das contas, para a empresa que ele trabalha. A agência tem que entender isso e se comportar de acordo com o que se espera, né? Se eu me colocar numa posição de que eu vou cuidar exclusivamente de uma pequena parte da sua necessidade, o cliente vai ter um determinado tipo de relação comigo. Se eu me colocar à disposição de vamos conversar sobre tudo, entender como é que a tua marca pode estar num lugar diferente do que ela está hoje, ele vai também ter essa consideração. Então, Que é um pouco do que você estava falando, né? Desse formato que talvez vire até negócio diferente para vocês, que é basicamente desenvolver, inclusive, ter clientes, em alguns casos, por projeto, né? E aí fazer esse projeto de fato completo, essa consultoria, né? A gente chegou, até uns anos atrás, falava muito isso, né? De agência numa consultoria de branding e tal, mas acho que de alguma forma é uma consultoria de negócio que permeia marketing, permeia comunicação e que isso nasce para empresas. total. E, a gente partindo dessas necessidades específicas do marketing, das marcas, né? A gente chegou nessa visão de que o negócio principal, né? Se tem alguma coisa que todo cliente espera hoje, é óbvio, quando a gente fala tudo, a gente está correndo o risco de errar, né? Mas Sim. tirando as exceções, né? Acho que não tem, pelo menos os clientes com os quais a gente se relaciona, né? O que os clientes esperam é diferenciação de marca. Como é que a agência pode fazer com que a marca gere valor a partir de diferenciação e, por consequência, ganhe novos negócios? A hora que você se coloca nessa posição de pensar, poxa, o meu trabalho não é restrito a uma determinada coisa, mas pode ser muito mais amplo, você começa a enxergar outras possibilidades. E
quando a gente pensa no conceito de consultoria, né, a forma que a gente vê, né, é, imagina, né, que o marketing tem como uma das suas missões principais a gestão da marca, né, e nesse contexto de geração de valor, você tem a implementação de um monte de coisas, né? Pô, você tem a comunicação, você tem a social media, você tem o CRM, você tem o e-commerce, você tem 1 milhão de outras atividades. Mas antes de você fazer a gestão de todas essas coisas, você tem que pensar qual é o modelo que você vai atuar para que aquela visão de marca se manifeste em cada uma desses slots, dessas atividades, né? Que são as coisas que deixam legado, que são as coisas que são estruturantes, né? Qual é o jeito de uma determinada marca de fazer tal atividade. Então, eu acho que a nossa visão é essa, né? A gente está hoje terminando um processo de criação de uma nova marca da agência, que vai ser uma marca de consultoria, focada nesses serviços, nessa visão de como estruturar essas atividades para os nossos clientes, né? Deixar legado, pensar em coisas que ficam, né? E essas coisas podem ter diversas naturezas. Obviamente, a gente tem uma equipe com algumas especialidades que nos credenciam a estar em alguns lugares, mas ao mesmo tempo o modelo de consultoria também facilita muito trabalhar com parceiros, com consultores externos, né? Então, Fala um pouquinho de diferenciais da agência, né? Porque eu acho que no final do dia é isso que faz com que vocês tenham ganho e continuem ganhando algumas contas de relevância no mercado. Nesse universo aí de muitas agências, inclusive de agências independentes, o que você enxerga enquanto dono de agência que é um tempero diferente da Mestiça? essa é uma pergunta que os clientes fazem para nós, né? Ah, como é que o que que vocês têm de especial, né? E criação, é o planejamento, a visão do digital, né? E essa é uma resposta que para nós é muito fácil de articular, né? Eu acho que a gente planeja mais do que as outras agências. E quando eu falo planeja, eu até mencionei isso aqui agora há pouco, não é o planejamento estratégico. A Sim. gente tem uma espécie de obsessão com planejar tudo que vai acontecer, né? A ponto de a gente ter, na nossa metodologia, tem um momento que é o planejamento da implementação. E, então, quando a gente inicia um projeto com o cliente, praticamente não importa a natureza desse projeto. O primeiro passo é planejar de uma forma profunda e exaustiva tudo que vai acontecer do dia que a gente começa até o dia que esse projeto termina. E muitas vezes esse projeto ele é um plano de comunicação para um ano, às vezes para um período até um pouco mais Sim. longo, né? E essa é uma pergunta genuína. Se eu estou planejando o ano que vem, o que vai acontecer no primeiro dia do ano, o que vai acontecer no último dia do ano? É óbvio que a gente não sai de um projeto com 100% das coisas executadas, Sim. mas 100% das coisas planejadas. E isso cria algumas camadas que são relativamente raras na relação entre cliente e agência. A primeira delas, você tem uma super previsibilidade de tudo que vai acontecer. A segunda, você tem um ganho de eficiência brutal, porque a equipe que você precisa para gerar valor nesse momento em que as coisas estão sendo planejadas é completamente diferente da equipe que você precisa Sim. depois para implementar isso. Terceiro, é que a equipe que vai implementar isso, ela passa a ter uma espécie de farol muito bem definido, muito bem acordado com todos, né, para poder ser mais eficiente. Então, na prática, isso traz uma diferença traz um benefício que eu quero acreditar, né, que se traduz na experiência dos nossos clientes. Não é raro a gente ouvir que ficou difícil trabalhar numa agência de publicidade e com uma agência de publicidade, né? Ou seja, tanto os funcionários quanto os clientes falam, pô, a experiência de trabalhar com uma agência não é fácil, é cheia de gargalos, é cheia de questões metodológicas, né? E o que a gente tenta fazer, e acho que no final das contas isso acaba sendo sentido e se torna um diferencial, fazer com que essa experiência seja uma experiência mais fluida, né? Como eu te falei agora há pouco, né? Tive muita vivência no mundo digital, né? A gente aprendeu esse conceito de experiência no mundo digital muito rapidamente lá atrás já. E de alguma maneira parece que a gente pensa na experiência dos consumidores, não pensa na experiência dos nossos próprios clientes. Então o que a Sim. gente tenta fazer é transformar a experiência dos nossos clientes. Vamos aproveitar então botar um pouquinho disso em prática, né? Eu queria que você me falasse aí, me contasse 3 cases que vocês vêm fazendo recentemente
e eu queria que você, obviamente, inserisse dentro deles o Nozo, o Oxo, porque eu acho que ele é um case que é mestiça na veia, né? É, Como é que eu pego uma joint venture de duas empresas internacionais muito relevantes e torno isso uma coisa absolutamente brasileira, né? Conta pra gente. essa é uma história que começou primeiro com a chegada da marca Oxo no Brasil, né? A Mestiça, ela já tinha uma relação oficial com a Shell Select, com a Raízen, né? Com a chegada da marca Oxo, a gente participou um pouco desse momento, né? Nós não fomos a primeira agência de Oxo no Brasil, eles tinham uma visão de separar essas contas, mas a gente começou a trabalhar com eles logo no comecinho, né? E você deve lembrar que a chegada da marca em São Paulo, especificamente, é uma marca que ainda é exclusivamente paulista, né? Sim. Começa a fazer planos para sair do estado agora, mas ela é principalmente uma marca paulista, começou em Campinas e depois veio para a cidade de São Paulo, né? Foi uma chegada recheada de controvérsias, né? Pô, toda a esquina tá abrindo um Oxxo, eu não sei como se fala esse nome e tudo mais. E uma marca fora do Brasil muito consolidada, uma marca mexicana, né, Sim. da FENSA, né? E que basicamente trazia para o Brasil um conceito que a gente não estava acostumado, que é a famosa loja de proximidade, né? Você agrega valor por estar ali do lado da casa das Sim. pessoas, né? Sim. Tanto que a estratégia deles é chegar com muitas lojas numa determinada região, não necessariamente eles estão na cidade inteira ainda, né? E a gente, com a missão de, poxa, como é que eu faço para posicionar uma marca que se apresenta como uma solução de proximidade, mas que uma marca que está sendo antipática de uma certa forma, né? Pô, estão abrindo todos os lugares, que Sim. nome esquisito, né? Sim. Causou Estão invadindo. causou algo diferente, né? E, e acho que a solução não poderia ser mais autêntica, que foi a solução. Pô, se isso está acontecendo, se a gente está sendo falado nas redes sociais, etc, e tal, por conta dessas características, vamos dar risada disso, vamos assumir que é isso mesmo, vamos entrar nessa conversa de uma maneira natural, né? E a solução para isso foi a gente trabalhar na fachada das lojas, Sim. brincar com a dificuldade do nosso nome nas fachadas das lojas. E eu acho que esse é um ótimo exemplo do que eu estava falando antes, da questão da colaboração, né? Você imagina um contexto em que a agência chega para o marketing e fala assim, ó, a gente tem uma ideia e para essa ideia ser implementada, nós vamos mexer em 600 lojas da sua rede. Pois é. O marketing falou assim, tá bom, então você vai lá e dá notícia você pro diretor de operações, não vou eu falar isso, né? Mas é aquela história que eu estava te contando há pouco tempo atrás, né? Estavam juntos fazendo isso. A operação estava junto. Então, no momento que surgiu essa possibilidade, já se iniciou um processo de tentar descobrir uma forma de fazer isso de uma maneira eficiente, né? E a partir dali virou essa marca que é uma marca que a gente pode chamar de uma marca memética, né? É. Ela vive dos memes, ela vive dessa cultura Sim. digital, ela consegue penetrar em vários segmentos, né? E uma marca muito ativa, é uma marca que tem aí As lojas tematizadas todas. as lojas tematizadas, uma outra abordagem, né? Você ter uma atitude coerente não só com o teu consumidor, mas com a indústria também, Sim. né? A indústria é super carente de soluções de trade diferenciadas, né? O Ox vai lá e abraça isso com força, né? Então acaba sendo um case muito bacana. A gente fala muito sobre isso na agência, fala muito isso com os clientes também, de que honra, né? Que oportunidade você poder estar associado a uma marca, no caso do Brasil, que começou do zero e você ter né, um pedacinho de responsabilidade por essa construção. É muito bacana. Nessa visão das lojas tematizadas, isso deu tão certo que a gente começou a ver depois outros varejistas fazer as mesmas coisas. Isso virou. Porque acho que foi uma espécie de um ovo de Colombo, né? A hora que você coloca isso de pé, ainda tem alguma restrição na cidade de São Paulo, Sim. por causa da cidade limpa, né? Mas ainda assim você faz muita coisa, né? E fora da cidade de São Paulo, aí basicamente você tem liberdade total, né? É muito forte, né? E essa questão das lojas temáticas, ela tem uma função de engajar as pessoas, né? Porque você mexe com todo o ecossistema, né? Tá todo mundo ali celebrando a existência de um lugar meio cenográfico, diferentão. Aquilo faz com que a força de vendas das marcas que
adotam essa Sim. estratégia, né, se engajam. É muito, muito forte, né? E acho que também tem uma questão de que a loja, com o passar do tempo, ela acaba virando paisagem, né? Ela tá inserida. E a hora que você faz uma Total, coisa dessa, você, total. você recelebra a existência daquele É local ali, exatamente né? isso, é muito legal, muito bacana. Que outros cases a gente pode citar aí da Eu vou te Mestiça? contar um case que foi tem uma história que eu gosto muito porque ela sai um pouco desse mundo da criação, vai para o mundo da mídia, né? Acho que foi o ano passado que a gente fez uma ação para a IOC, não sei se foi no passado, foi 2024, acho que foi 2024. Nós fizemos uma ação no Big Brother, né? E foi uma festa. Fizemos uma festa no Big Brother. A IOC não tem uma verba, né, muito significativa Sim. comparado com os anunciantes do Big Brother, né? E foi uma festa junina, o pessoal se divertiu, né? Aquela coisa do Big Brother, né? Você fala assim, pô, que legal, né? Estamos numa festa junina do Big Brother, né? Com um pequeno detalhe, né? Foi uma festa que aconteceu no dia 6 de abril. É, pois é. E por trás daquela festa estava uma estratégia de a gente antecipar nos supermercados as barraquinhas da IOC de festa junina. E foi talvez, pensando do seu ponto de vista de resultado de curto prazo, talvez tenha sido uma das coisas mais impressionantes que eu já presenciei. Assim. A gente teve um crescimento de vendas ano sobre ano de 30%. Que loucura. Por quê? Porque a partir vamos dizer assim, de uma atividade de mídia, né, de um engajamento por causa da importância cultural do programa, engajou toda a cadeia de vendas, né? E aí, óbvio, você teve a comunicação construindo essa história, né? No dia 7 você tinha um exército de influenciadores antecipando suas festas juninas em casa. E aí a gente foi construindo, a gente chamou isso de pré-temporada junina, né? Então a gente passou metade do mês de abril, mês de maio inteiro falando disso, chegou o mês de junho, a gente estava ali super preparado, então foi algo Foi muito a significativo. pré-junina, né? Foi Muito muito bom. legal. E novidades? Você falou um pouquinho dessa novo branding que vocês estão fazendo, essa nova marca que vocês vão fazer com um cunho diferente, mas o que mais a gente pode contar da Mestiça para esse ano que está só começando? Eu acho que tem uma outra, uma outra frente da agência que tem se mostrado algo extremamente estimulante, que não é uma coisa talvez muito. O tema acho que é super corrente hoje, que é a inteligência artificial, né? Eu quero acreditar que a gente está fazendo de um jeito especial. Quero acreditar que a gente está conseguindo colocar de pé aí um produto bem diferenciado, né? Hoje, quando a gente olha para os processos da agência, eu arrisco dizer que quase tudo tem uma presença de inteligência artificial bastante madura já. Quando a gente fala de questões de produção criativa, etc, tal, isso está quase que vira até um centro novo de receitas para nós. Mas a gente está em vias finais de terminar uma plataforma própria nossa de entendimento de consumidor. E é um mundo assim inacreditavelmente produtivo, assim, né? A gente, com o nosso modelo de consultoria, eu acabei não mencionando, mas ele tem uma espécie de um core operacional, que é um time de pesquisa. Que legal. A gente acabou se tornando duas coisas que eu nunca imaginei na minha carreira que eu ia aprender com uma certa profundidade. Pesquisa de um lado e fazer desenho e facilitação de workshop. São as duas coisas que eu acabei aprendendo. Mas essa questão da pesquisa, você imagina que desde 2019 que a gente tem a nossa metodologia que exige muito isso, não tem como a gente botar isso de pé sem isso. O design thinking parte da premissa que eu vou entender as pessoas. Para isso eu preciso muito de ferramentas e metodologias de pesquisa. A gente começou a acumular muito conhecimento. Então, um exemplo que eu te dou, um exemplo recente, né? A gente tem alguns clientes da área de educação. Né? Um desses clientes é a FEI, Faculdade Sim. de São Bernardo. A gente tem outro cliente que é o Pra Valer, que é financiamento estudantil. Tem mais alguns. E com isso a gente foi, por exemplo, acumulando conhecimento sobre esse público, sobre os universitários. Sim. Uma série de processos que a gente desenvolveu, coisas inclusive proprietárias nossas. A partir disso,
a gente tem uma base de conhecimento que, ao ser integrada via inteligência artificial, nos permite, vamos dizer assim, de uma maneira quase que cotidiana, simular comportamento das pessoas. E a gente usa isso para popular a nossa metodologia. Então você imagina, foi uma espécie de uma tempestade perfeita para nós, no bom sentido. A gente, lá atrás, tinha uma metodologia, um monte de frameworks e coisas que a gente foi acumulando, desenvolvendo, né, se inspirando aqui e ali, um time de pesquisa, mapeando e alimentando conhecimento sobre determinados segmentos. Quando vem a inteligência artificial e a gente tem a capacidade de juntar tudo isso, a gente teve uma vantagem muito grande, assim. A quantidade, primeiro de tudo, a eficiência que isso nos traz e a quantidade de insights que a gente é capaz de gerar a partir disso é um treco maluco, sabe? Eu nunca tinha visto isso na vida. Eu não consigo me conter quando eu estou vivendo isso, porque acho que na nossa profissão, né, quando a gente pensa naquele trabalho talvez mais típico da publicidade, que é pensar num conceito, chegar num posicionamento para uma marca, depois isso vai virar uma campanha, né? Acho que não existe nada mais valioso do que o Consumer Insight. E é muito difícil, é muito raro. A gente sabe da dificuldade de você identificar, validar e assim por diante. E quando você... caro, né? Custoso. Caro, exato. Processos bastante sofisticados. Quando você consegue integrar essa base de dados de uma maneira super eficiente e com acesso muito, muito simplificado, que eram processos que duravam 2 meses, hoje duram menos de 10 dias, numa profundidade incrivelmente maior, e com possibilidades que até hoje eu olho e falo, não é possível que a gente está vivendo isso, é uma coisa incrível. Para o mundo das ideias, nesse espaço do Consumer Insight. Não é a ideia no sentido de como é que vai ser o nosso case criativo, não. A ideia, aquele sentimento que move o consumidor a tomar uma decisão é algo das mais relevantes que eu já vivi na vida. Assim. É muito impressionante. Ou seja, para os anunciantes, para as empresas que trabalham com esse perfil de clientes, vamos pré-definir assim, ou colocar como universitários ou jovens, né? É um exemplo. Mestiça, gente, ó. Não, minimamente lá conhecer essa informação, eu iria. O outro segmento que é uma enormidade, assim, uma riqueza absurda, talvez seja a coisa mais maravilhosa, tem cachorro. Cachorro e gato. Porque você tem as mesmas possibilidades, mas com uma diferença fundamental. Quando você aborda uma pessoa para falar desse assunto, a pessoa se abre de maneira automática. Cara, a gente entende cada coisa, assim, coisas do tipo, né? Eu tenho das marcas que a gente trabalha é um produto para dor articular do cachorro, né? E a gente conseguiu, nesse processo, identificar um segmento que são os praticantes de esporte que praticam esporte com os cachorros. Né? Contando para você assim, agora parece meio óbvio, né? Mas não é nada óbvio quando você começa o projeto, fala assim, para onde eu vou, onde eu tenho maior potencial de negócio. Então é incrível. O negócio é de fato transformador. E a gente está só no começo, né? Então, sei lá, acho que vai ser incrível essa jornada. As empresas que quiserem conhecer isso sem compromisso, é só agendar uma reunião? É só agendar uma reunião. Agenda, gente. Me chama no LinkedIn. Né? É só chamar o Paulo Sana no LinkedIn. Paulão, cara, é um privilégio, uma alegria te conhecer agora pessoalmente, além do LinkedIn. Puta trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo na Mestiça. Eu, enquanto veículo, né, eu fico muito feliz quando chegam os releases, os trabalhos que vocês fazem realmente são diferenciados. Desejar muito sucesso aí nessa nova empreitada, com esse novo braço que nasce, e também nesse lado de inteligência que de artificial não tem nada, né? Que ela é muito humana. Muito humana. E muito sucesso para vocês. Super obrigado, foi um papo ótimo. Obrigado. Valeu. E é isso, queridos amigos. Semana que vem a gente está aqui de volta com mais um entrevistado para vocês.